Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 Daimons. O Daimon de hoje é o Daimon de número 7, o Daimon chamado Amon. O Daimon Amon é um Daimon muito interessante quando nós estamos falando de reconciliações, né? De trazer de volta aquelas amizades que de alguma forma eram importantes, né? E ainda são de alguma forma, né? Mas que por algum motivo acabou sendo afastado, né? Por algum conflito, acabou afastado por algum outro motivo, mas que agrega de alguma forma e tanto tanto para um lado quanto para o outro. Então, uma reconciliação dessas amizades seria muito interessantes assim para que haja um avanço em uma determinada situação, né? Então, às vezes essa amizade ela foi afastada por algo injusto, ou ela foi afastada ali por algum tipo de magia, né? Ou alguém que não queria que essa amizade continuasse, seja uma amizade de pessoa para pessoa ali mesmo, ou até mesmo de um grupo, né? Reconciliações de grupos também, né? Que seria importante de alguma forma que contribuísse, inclusive positivamente aí para um coletivo ou então para uma empresa, por exemplo, né? Então, às vezes isso acontece e é possível sim fazer uma reconciliação, tá? Isso também envolve, pessoal, relacionamentos amorosos, tá? Então, Amon ele também tem uma capacidade muito grande de reconciliar relacionamentos aí, né? Reconciliar pessoas aí que estavam em relacionamento amoroso e que por algum motivo aí se afastou. Aqui não é uma questão de amarração amorosa, pessoal, não é disso que estamos tratando aqui nesse vídeo. Vamos supor que você estava num relacionamento e por algum tipo de injustiça esse relacionamento acabou, as pessoas se afastaram, mas vocês ainda estão ligados de uma forma ou de outra, né? Isso também é muito comum. Às vezes, quando é para duas pessoas ficarem juntas, não é que nada pode separar o casal, não é bem assim, tá? Infelizmente, existem pessoas que, que invejam, né, o relacionamento da outra pessoa, inveja a empresa da outra pessoa, inveja os amigos da outra pessoa e pode acabar fazendo aí algum tanto quanto negativo, né, uma magia negativa aí para poder estar afastando essas pessoas, às vezes por puro prazer. E sim, isso existe, tá, pessoal? Isso existe inclusive dentro das famílias, tá? Para quem não sabe, os maiores casos de inveja, né, ou até mesmo de ataques mágicos, né, magísticos, ocorrem de pessoas próximas, tá? De pessoas muito próximas, ou de supostos amigos, ou até mesmo de familiares. Isso é muito comum, infelizmente, tá? Então, às vezes quando você se separa daquela pessoa que você ama, né, a pessoa também te ama, ela quer estar ali com você, mas por algum motivo se afastou ali de forma injusta, vocês ainda permanecem ligados, né? Então um ainda sente muito o outro, a energia do outro, não consegue se desligar. E nesses casos é interessante, obviamente, para quem quer, né, para quem sabe que foi feita uma injustiça, é interessante trabalhar ali com as energias de Amon para que haja uma reconciliação, tá? E Amon ele também é muito interessante, por quê? Porque ele vai desvelar, ele vai trazer à tona ali também segredos, né, do passado, né, coisas que foram escondidas, e isso pode envolver também os segredos ali, coisas escondidas que levaram ao fim de uma amizade, ao fim de um relacionamento, ao fim ali de alguma situação que vocês enxergam que acabou de forma injusta, por exemplo, né? Então ele pode trazer tudo isso à tona. E aqui vai uma coisa muito interessante também, viu, pessoal? O Amon ele é muito interessante que vocês trabalhem com eles, por exemplo, caso vocês desconfiem de um local religioso, tá? Caso vocês desconfiam ali que foram de alguma forma prejudicados por um local religioso, seja porque vocês não queriam mais frequentar esse determinado local, ou então foram ali injustiçados por causa da panelinha de alguns lugares, porque infelizmente isso existe, né? Não era para existir, mas infelizmente existe, né? Porque alguns locais aí religiosos tem sempre aquele grupinho, aquela panelinha, né? Que leva toda a informação para um pai de santo, para uma mãe de santo, enfim, né? E acabam ali que quando eles querem, digamos assim, prejudicar alguém, né? Não estou generalizando, obviamente que não, estou falando também com base ali nas minhas experiências, porque também já frequentei alguns locais, né? Então tenho um discernimento sobre isso, tá? Não é generalizando, mas infelizmente
Isso também acontece não apenas ali em religiões de matrizes africanas, mas também de outras vertentes aí, de outras religiões, tá? Então sempre tem aqueles grupinhos ali do mal, né, que tentam ali estar sempre prejudicando alguém, mantendo as coisas em segredo, né, agindo de forma ali muito velada. Vocês também podem estar se conectando com a mão para que isso venha à tona, né? Obviamente, nesse caso, vocês precisarão ter ali um conhecimento, né, de como realmente ali trabalhar as suas energias de proteção, né, e tudo mais, mas é possível sim, tá? Inclusive eu já trabalhei no passado com as energias de Amon justamente para desvelar algumas situações que estavam muito ocultas, tá? Que eu já tinha uma intuição de onde estava vindo e no final acabei comprovando, que no final acabou também desvelando também outras pessoas que eu nem fazia ideia que estavam dentro de uma situação aí como se fosse um conluio, né, de pessoas aí para poder estar prejudicando toda uma outra situação. Então fica essa dica para vocês também, tá? E o amor ele também é muito interessante para poder reacender aquela paixão, né? Para dar aquela animada, né? Acender aquele fogo novamente de um relacionamento que antes estava passando aí por um período um tanto quanto apagado. Então ele tem essa capacidade de reacender o fogo ali da paixão. Quando eu me conectei com a mão, pessoal, eu não vi necessariamente alguma forma, né? Eu senti, na verdade, eu não vi uma imagem, eu não vi um daimon em si, nem uma silhueta de pessoa, nem nada, mas eu senti como se fosse um cheiro de madeira queimada ou um tipo de incenso, tá? Então, mas ali pela energia em si, eu já sabia que seria ele, tá? Pelo menos foi isso que eu senti. Então, sim, eu considerei essa conexão como positiva e mais tarde, com o desvelar ali de algumas situações ocultas, eu considerei como sucesso ali na conexão com a mão, né? Agora aqui, pessoal, é o seguinte, quando vocês forem se conectar com a mão, é interessante que vocês não se conectem para questões de amarração amorosa, tá? Por quê? Porque os daimons, muita gente confunde essa questão de daimon, né, como eles... você pode pedir qualquer coisa que você será atendido. E não é bem assim. Você tem que tomar muito cuidado com o seu ego. Da mesma forma que quando você lida com os anjos, com as energias angelicais, você precisa tomar cuidado com o seu ego também. Então, por exemplo, se você sofreu uma injustiça, você pode sim estar ali pedindo, né, por exemplo, para a mão para que faça justiça perante um relacionamento que foi terminado de forma injusta, perante uma amizade que foi afastada por formas escusas, né? Então vocês podem estar realizando esse pedido aqui para eles. E se vocês têm que dar algo em troca, tá? Para todo Daimon ali, você tem que dar algo em troca. E isso funciona também até mesmo com anjos, tá, pessoal? Então fica essa dica para vocês também. E vocês precisam dar algo em troca. E o que vocês darão em troca é muito pessoal, tá? É muito pessoal. Vocês podem pedir, inclusive, para o que o próprio Daimon ali, ele mostre para vocês em sonho, ou então por uma intuição sobre o que ele gostaria em troca ali, né? Ou vocês podem oferecer algo para eles, por exemplo, vocês podem falar para eles que ficarão aí tipo 30 dias sem transar, por exemplo, né? É um exemplo, é um sacrifício que vocês estarão fazendo. Pode ser também um mês aí sem comer uma determinada fruta que vocês gostam. Vocês podem falar também que você vai ficar, sei lá, 60 dias sem jogar videogame, entender? É um exemplo aqui para vocês, tá? Tem pessoas que podem oferecer alguma ritualística um pouco mais complexa, por exemplo, o oferecimento do abatimento de algum animal. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma, né? Por incrível que pareça, os daimons atendem muito bem, mesmo sem a necessidade ali de você estar sacrificando algum animal, né? Eles atendem muito bem, tá? Sou prova disso porque eu já trabalhei com essas energias e eles atendem muito bem também, mesmo sem os sacrifícios com sangue. Então eu acho até desnecessário, para falar a verdade, mas enfim, cada um, né? Então vocês podem ali estar se conectando com ele também, para quê? Para pedir clareza mental, tá? A clareza mental ela é muito importante, principalmente se você está num relacionamento ou está passando por um desafio ali dentro de uma empresa, né, dentro de uma sociedade, dentro até mesmo de uma amizade, em que parece que as coisas ficaram muito confusas e isso pode estar ali colocando
na berlinda, né, uma amizade, um relacionamento, né, uma sociedade, e é interessante que vocês peçam para a mão justamente essa clareza mental, tá, para poder também estar agindo ali de forma mais objetiva, mais clara, conseguindo enxergar as coisas da forma como realmente são, principalmente quando vocês estão recebendo algum tipo de ataque negativo, entenderam? Então isso é muito importante também, tá, pessoal? E como ele está ligado também com a clareza mental, é interessante vocês de vez em quando se conectarem com essa energia, tá? Para serem instruídos também. Isso é muito importante, e principalmente se vocês estão passando por processos aí de estudos, né, de desenvolvendo algum projeto, alguma coisa, ele também ajuda bastante nessas questões. Por quê? Porque ele também aproxima pessoas-chave, né, são as pessoas-chave, pessoas certas, para que haja uma sociedade, para que uma empresa, por exemplo, a formação de um projeto ali que no final vai ser uma empresa, venha se tornar uma empresa de sucesso, ou que tenha tudo ali para conseguir atingir ali um grau de sucesso merecido, tá, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui também? O Amon, ele é muito importante justamente para essas coisas que envolvem as sociedades, tá? Seja ela uma sociedade amorosa, um relacionamento amoroso, seja numa sociedade empresarial, seja ela ali um grupo de pessoas que são importantes dentro de uma situação e que por algum motivo se afastaram, tá? Então o Amon, ele é um daimon aí muito interessante para ser trabalhado. Eu não senti nada pesado, tá? Trabalhando com as energias dele, muito pelo contrário, foi bem interessante, porque foi até leve demais, para falar a verdade. Então, para quem quer se conectar com ele, é um dos que eu acho assim mais fáceis para vocês se conectarem. Mas é claro, desde que vocês estejam ali dentro do seu controle emocional, né? Dentro que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Então é bem interessante essa energia, tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.